O Espiritismo, caminhando com o progresso, não será jamais ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que estava no erro sobre um ponto, modificar-se-á sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Allan Kardec, A Gênese. Esse é o prelúdio de nosso livro A Nova Era, Orientações Espirituais para o Terceiro Milênio. Esse livro começou a ser elaborado logo em 2002. Muitas pessoas podem perguntar, mas não saiu primeiro o livro Akhenaton e depois A Nova Era? Sim, esse livro saiu depois, porque foi um trabalho detalhado. É o único livro que nós temos de perguntas e respostas, que não é um romance. E nós começamos a realizar todo esse trabalho junto com Hermes antes de Akhenaton, mas daí nós começamos a trabalhar os dois livros em paralelo. Esse livro exigiu um trabalho de revisão mais detalhado por parte dos revisores. Eu tive que defender algumas teses sobre conteúdos inovadores que constam nesse livro. E ele então foi ficando para ser publicado depois. Então Akhenaton passou à frente, mas esse livro iniciamos antes. Esse livro iniciou quando eu tinha um grupo mediúnico na Casa Espírita Círculo da Luz, aqui em Porto Alegre, e teve a colaboração de dois excelentes médiuns que eram do meu grupo, o Tiago de Oliveira e o Edilson Marques, onde nós elaboramos um conjunto de perguntas sobre diversos temas e colocamos para que o Hermes respondesse para nós. Depois que ele respondia, surgiam novas perguntas, então nós agregávamos essas novas perguntas, passávamos novamente para ele e ele trazia mais uma complementação. Algumas pessoas até dizem que nós somos muito duros com Hermes, que a gente colocou ele algumas vezes contra a parede a respeito de algumas informações, mas era justamente para que não parecesse uma coisa que tivesse facilitando, não colocando questões de difícil resposta para o Hermes, para que as pessoas pudessem ver que realmente as informações espirituais têm muito fundamento. Esse livro, uma curiosidade, esse livro originalmente o nome dele era Revelações para a Nova Era. O rascunho original dele, no meu computador, até está com esse nome, Revelações para a Nova Era. Mas como tinha muitas informações que outros espíritos já teriam trazido anteriormente, como Ramatiz falando sobre as mudanças do planeta, o exílio planetário e outras coisas mais, a editora achou por bem que era melhor a gente colocar o nome de A Nova Era, porque tinha várias revelações, mas ao mesmo tempo tinha informações que eram somente confirmações anteriores, um complemento, um aprofundamento dessas informações. E também todo esse conjunto de mudanças que a gente teve que fazer. É um livro muito complexo, ele fala sobre diversos temas. Nos primeiros capítulos ele já fala sobre essa questão da descrença espiritual da humanidade para a nova era, para o terceiro milênio, as pessoas não ainda conectadas e compreendendo que a realidade espiritual está aí presente. Fala sobre o exílio planetário, que seria esse momento onde será separado o joio do trigo e reencarnarão na Terra do terceiro milênio somente os bem-aventurados, os mansos e pacíficos, e que os espíritos voltados para o mal serão exilados para um planeta de ordem inferior, onde terão que recomeçar todo o seu processo evolutivo. Esse é um dos temas mais polêmicos dentro da crença espiritual, né? O famoso juízo final, o fim dos tempos, e é talvez o capítulo que eu mais receba perguntas de leitores querendo mais detalhes, aprofundamentos, quando vai ocorrer toda essa transformação e toda essa questão do qual será a última encarnação dessa pessoa na Terra, ficará para reencarnar na Terra do terceiro milênio, será exilado, ou seja, é aquela questão que até mesmo no Antigo Egito, né, se pesava as almas na balança de Osíris para ver se aquela alma era de voz verdadeira ou não. Ou seja, aquelas pessoas que realmente absorveram os valores e as virtudes dos ensinamentos crísticos, essas pessoas estarão eleitas para um planeta mais evoluído, mais avançado, mais moralmente equilibrado. E aqueles que são os guerreiros, os destruidores, aqueles que estão sempre de natureza anticrística, esses daí serão exilados para um outro mundo. Esse livro fala também sobre o aborto, fala sobre a eutanásia, as consequências espirituais desses atos, o porquê
de ser assim ou não ser, todos os detalhes a respeito desses temas. Esse livro fala também sobre coisas revolucionárias no ano de 2002, 2003, que era a clonagem e a engenharia genética, ou seja, nos dá explicações à luz da espiritualidade sobre a prática de clonagem e de engenharia genética, até mesmo com relação aos alimentos que comemos, né? A biotecnologia para melhorar, aperfeiçoar os alimentos, como hoje em dia a gente já está com isso bem integrado em nossa humanidade. Os impactos positivos, negativos de tudo isso. Fala sobre as mudanças da medicina para o terceiro milênio, ou seja, a nossa humanidade será uma humanidade menos kármica, com menos resgates kármicos. Então doenças como câncer e outras doenças degenerativas serão pouco a pouco solucionadas pela medicina do futuro, porque a humanidade que aqui estiver encarnada não precisará mais passar por esses momentos tão dolorosos de aprendizado. Lembram que eu falei anteriormente para vocês? A gente pode evoluir pelo caminho do amor e da sabedoria ou da dor e do sofrimento. Essa carga de doenças que existe na nossa humanidade nada mais é do que um processo de depuração, para que nós venhamos a nos libertar de nossos instintos negativos, prejudiciais, e através da reflexão em meio à dor e ao sofrimento, possamos agregar valores da alma. Fala também sobre os vícios do corpo e os vícios da alma, ou seja, os vícios do corpo todos conhecem, que são o cigarro, a bebida, as drogas, até a alimentação descontrolada e outros mais. E os vícios da alma seriam os nossos comportamentos negativos que muitas vezes não percebemos, como a maledicência, a inveja, o egoísmo e outros sentimentos que muitas vezes passam batido no nosso dia a dia, mas são extremamente daninhos e prejudiciais para as nossas almas. Neste livro também falamos sobre a mediunidade da nova era, como que no futuro haverá uma integração cada vez maior do campo espiritual à vida humana. Falamos anteriormente que as grandes revelações da ciência de nossa humanidade nada mais é do que uma forma pela qual esses cientistas mediunicamente, intuitivamente, através de inspiração, obtiveram essas informações. Da mesma forma, a mediunidade, tanto médica como filosófica, como de ensinamentos, cada vez mais se torna algo integrante da humanidade do futuro. Falamos também neste livro sobre a educação do terceiro milênio, ou seja, um processo de vital importância que se a humanidade tivesse uma educação ampla de conscientização, de libertação dos seus pensamentos, assim nós voltássemos aos princípios filosóficos dos antigos gregos, nós teríamos uma humanidade muito mais consciente e muito mais voltada para o seu crescimento interior, ou seja, hoje em dia estamos muito robotizados com o que nos passa no dia a dia, estamos muito voltados para o consumo, para o materialismo e nos esquecemos das informações essenciais da alma. E por fim ele fala sobre os ensinamentos do código moral do Evangelho de Jesus, mostrando interpretações dos ensinamentos de Jesus, que ele falava por uma linguagem figurada, simbólica, mas que se nós analisarmos com essa ótica de profundo entendimento, vamos compreender que ele estava nos falando coisas milenares, de informações milenares para o nosso crescimento, nossa libertação e nosso avanço espiritual. Infelizmente, as religiões veem esses ensinamentos de uma forma mecânica e não aprofundam como realmente deveriam ser aprofundados. Então, esse livro nos mostra um compêndio bem interessante de informações, ele é muito utilizado também em grupos de estudos, porque as pessoas podem ler uma pergunta, uma resposta, e através dessas informações fazerem um belo estudo espiritual em sua busca de conhecimento, ao contrário dos romances, que é preciso ler a história inteira para ter um entendimento e absorver todo o ensinamento. Esse é um dos livros mais trabalhosos e que me deu grande alegria, porque principalmente as informações sobre clonagem e engenharia genética, informações aqui contidas nesse livro, não tinham sido descobertas no ano de 2002. Foram descobertas somente posteriormente, e aqui nesse livro já estavam reveladas.
Inclusive as pessoas entravam em contato comigo dizendo: Roger, tu viu que aquilo que está no livro foi descoberto agora, tudo mais. E daí a gente via e comemorava, demonstrando como isso é importante, esse descortinar dessas informações espirituais para abrir o caminho e o rumo dessas descobertas. Provavelmente os médicos que fizeram essas descobertas estavam sendo inspirados, intuídos por grandes mestres da espiritualidade, grandes cientistas, só que não se davam conta disso. Eles eram inspirados, mas não conseguiam perceber essa presença espiritual, porque a humanidade está muito desligada desta realidade. Quanto mais afastados estivermos de Deus, mais isso parecerá para nós algo fictício. Quanto mais vibrarmos energeticamente no campo da fé, no campo da sincronização com a espiritualidade, mais as realidades vão se tornar visíveis. É como eu costumo dizer, quando nós estamos com um parente no hospital, passando necessidade, entre a vida e a morte, fazemos uma oração e parece que ouvimos até a voz dos espíritos nos confortando e nos orientando. Quando esse paciente sai do hospital, se cura, nós relaxamos, voltamos para a nossa vida de alienação lá fora e parece que tudo isso era uma ilusão, era um grande sonho. Mas na verdade, a grande ilusão, o grande Maia, a grande Matrix, é a vida alienada que nós levamos todos os dias. Obrigado, pessoal. Esse é o livro A Nova Era, Orientações Espirituais para o Terceiro Milênio. Inscreva-se em nosso canal, curtam as postagens, comentem e ativem o sininho para receberem todas as informações de quando for publicado um novo vídeo. Obrigado pela atenção e pelo carinho.